União bancária, requisitos de fundos próprios, créditos não produtivos. O risco é que a nossa atenção comece a divagar, sem pensarmos no impacto que tudo isto tem nas nossas vidas. Neste Real Economy, vamos conhecer as mudanças na regulação do sistema bancário europeu. Os bancos tornaram-se realmente mais seguros? É mais fácil aceder ao crédito? Em caso de falha, são os contribuintes que vão continuar a pagar a fatura? Aceder a um empréstimo tornou-se muito mais difícil na sequência da crise financeira. Bruxelas apresentou recentemente um conjunto de propostas para tornar os bancos mais resistentes a cenários de crise e para incentivar, de novo, a uma maior abertura ao crédito. Temos connosco o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis. Em que consistem precisamente estas propostas? Uma das propostas prevê que os contribuintes não sejam os primeiros a pagar pelos erros do setor bancário. Contemplamos também a preservação da diversidade do setor bancário europeu e a abertura do espectro do acesso ao crédito. São impostos aos bancos requisitos mais apertados em termos de capitais, garantindo que até as instituições de maior dimensão, denominadas de importância sistémica global, tenham recursos próprios suficientes para poderem apresentar uma solução caso as coisas corram mal. Ao mesmo tempo, estamos a definir formas de facilitar de novo o acesso ao crédito na economia em geral, nomeadamente às pequenas e médias empresas. Há medidas concretas que garantam aos cidadãos que os bancos têm a capacidade de emprestar mais? Há propostas específicas, como o rácio de alavancagem, o rácio de financiamento líquido estável, a revisão fundamental da carteira de negociação. São medidas destinadas a reduzir os riscos do setor bancário. E ao reduzirmos estes riscos, temos de perceber como é que podemos facilitar o acesso ao crédito. Um dos aspectos que foram introduzidos consiste na redução dos critérios exigidos aos bancos se estes emprestarem dinheiro a pequenas e médias empresas, por exemplo. Ou então, organismos que financiem projetos de infraestruturas ou empresas desse setor. Estas propostas resultam de um longo processo de análise efetuado em conjunto com os bancos europeus após vários testes de stress e não só. Mas as PME ainda têm dificuldades em aceder a empréstimos e os investidores ainda se mostram preocupados quanto à saúde dos bancos. O jornalista Guillaume Desjardins foi saber porquê. Pensava que depois dos testes de stress e da regulação do sistema, a situação tinha voltado ao normal. Será que posso confiar totalmente no meu banco? Aparentemente está tudo calmo lá dentro, mas então por que é que os investidores continuam tão agitados? Porque o efeito ioiô nos mercados continua. O valor do petróleo e as oscilações políticas são fatores já conhecidos, mas os investidores receiam os efeitos de outros elementos, como as multas que grandes instituições bancárias enfrentam. O balanço da realidade que se vive nos bancos é de facto positivo? A rentabilidade dos bancos é bastante inferior ao que costumava ser. Porquê? A regulação representa um fator negativo. Outro fator é que as empresas começaram a procurar financiamento não no sistema bancário, mas diretamente nos mercados. E depois, vemos-nos confrontados com os erros do passado, com uma série de penalizações anunciadas. E não esqueçamos que o Deutsche Bank enfrenta uma multa na ordem dos 15 mil milhões de dólares. De um sistema pouco regulado passou-se para o excesso, dizem alguns. As medidas de proteção dos contribuintes, como os requisitos de fundos próprios ou o controle dos créditos não produtivos, estarão a coibir os bancos de fornecer crédito. Há 13 bancos europeus cuja importância global justifica uma proteção a todo o custo. São os chamados bancos sistémicos, ou seja, em caso de problema, são mesmo os contribuintes que serão chamados a pagar. Como promover o acesso ao crédito e o crescimento sem prejudicar os contribuintes? Perguntamos à Autoridade Bancária Europeia.
É essencial conhecer a realidade dos bancos, que têm de resolver o legado que receberam e de olhar para o futuro de forma sustentável. Todos os estudos indicam que só os bancos solidamente capitalizados podem fornecer o crédito necessário, seja em tempos de crise ou não. Uma instituição com um capital fraco só o fará com uma alavancagem excessiva, o que é altamente volátil e pode mesmo prejudicar a economia em geral. A próxima etapa será então ver até que ponto as novas normas se adaptam à complexidade e evolução da realidade bancária europeia. Continuamos a conversa com Valdis Dombrovskis. Há quem considere que as propostas vão obrigar os bancos a assumir novas dívidas astronómicas. Que impacto pode isso ter na obtenção de crédito e como é que os governos estão a reagir? Para que os bancos possam providenciar crédito à economia, primeiro têm de atrair financiamentos. A proposta chamada Capacidade de Absorção Total de Perdas estipula que os bancos tenham de angariar recursos necessários para um cenário de resgate. Ou seja, o banco deve ter credores próprios suficientes que garantam a absorção de eventuais perdas. É um mecanismo que surge em oposição ao resgate, que envolve partes externas, nomeadamente os contribuintes. Considera que estas propostas vão reforçar a posição dos bancos europeus no contexto global? A posição europeia é que a conclusão dos acordos de Basileia III não deve acarretar o aumento generalizado dos requisitos de capital. Primeiro, temos de ter um sistema bancário sólido e estável, de forma a evitar um recuo ao modelo praticado antes da crise, no qual havia muita desregulação e os bancos assumiam riscos excessivos. Vários países ainda têm níveis elevados de créditos não produtivos no setor bancário. Estamos a trabalhar de perto com esses países para tentar resolver esse problema e impedir os bancos de abrirem novos créditos. É possível convencer toda a gente a embarcar no Sistema Europeu de Garantia de Depósitos, a última barreira de defesa dos contribuintes? Nós já temos um mecanismo único de supervisão e um mecanismo único de resolução. O Sistema Europeu de Garantia de Depósitos é o terceiro pilar da União Bancária. Esperamos obter novos acordos no âmbito das medidas de redução de riscos e também no sentido de implementar este Sistema Europeu de Garantia de Depósitos. Agradecemos a sua participação. Se quiser mais explicações sobre este complexo tema, pode consultar a nossa página na internet. Obrigada por nos ter acompanhado. Até breve.